Bom dia. A paz do Senhor. Quero ler um versículo com vocês em Salmos 73, versículo 26. Salmos 73, versículo 26. Amém? A minha carne e o meu coração desfalecem A minha carne e o meu coração desfalecem do meu coração. Porém, Deus é a fortaleza e o meu quinhão para sempre. Aí tem uma tradução que fala que, mesmo que a nossa mente enfraqueça, o nosso corpo esteja cansado, tudo que eu preciso é do Senhor, nosso Deus. Vamos se colocar em pé e vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por mais um dia que Ele nos concede de estar na sua presença. Obrigado, Pai, porque o Senhor não tem desistido de nós, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui em nossas vidas, Pai. Continua, Pai, em nosso meio. Continua fazendo milagres, Pai. Continua transformando vidas, Senhor. Continua trabalhando em nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui na Tua santa presença, nesta manhã, Senhor, para Te buscar em espírito e verdade, meu Deus. Pai amado, Pai de amor, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida até aqui, Senhor, e na minha família. Abençoa cada família que está aqui hoje, Senhor. Abençoa cada pessoa que mora neste lugar, Senhor. Que o Senhor possa alcançar cada um de nós através do Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo possa ter liberdade nesse lugar, nesta manhã, Senhor, em nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa trabalhar em nós, Pai, conforme a vontade dEle e não a nossa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a Tua presença aqui, Pai, seja notória, meu Pai. Em nome de Jesus. Que a Tua presença aqui seja importante nesta manhã. Que a Tua presença seja tudo para nós nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós entregamos esse culto na Tua presença, essa reunião na Tua presença nesta manhã, Senhor. Que possa fluir, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa fluir em nossas vidas, Pai. Que nós possa dar liberdade para Ti, Senhor, nesta manhã, Senhor. Que nós possa entender quem nós somos em Ti, Pai, cada dia. Entender, Pai, que o Senhor é nosso Pai. Que o Senhor nos ama, que o Senhor quer o melhor para nós, Senhor. Nós entregamos este culto na Tua presença, Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Pode sentar na presença de Deus por uns minutos. Essa palavra que eu li fala que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A palavra de Deus, a virtude da palavra de Deus, ela é a nossa força. Se nós conseguirmos entender a virtude da palavra de Deus, o poder que ela tem, o poder da palavra não é fazer muito barulho, muito glória a Deus, muito alarme, não. O poder da palavra transforma. E o pastor sempre fala para mim que eu sou uma versão melhorada. Glória a Deus. Uma versão melhorada, né? Porque falta muita coisa. Falta muita coisa para melhorar. E eu estou nesse lugar para melhorar, para ser transformada por Deus. E cada um de nós estamos aqui na presença de Deus para ser transformada por Ele. Mas vai ser transformado se nós vamos ser transformados se nós realmente queremos. Se nós querer de todo o nosso coração. Se nós realmente ter um coração voltado para Ele. Mesmo sendo imperfeito, Ele é perfeito. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13, fala que mesmo que o homem, que nós seja infiel, ele permanece fiel porque ele não pode negar a si mesmo. Jesus não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é hoje e será eternamente. A palavra dEle é verdadeira. Ele é fiel. Ele nunca vai mudar por causa de nós. É nós que temos que mudar pela Sua palavra. Nós que temos que aceitar o que diz a Bíblia Sagrada, o que está escrito ali. E nós temos dificuldades, muitas vezes, de entender, de aceitar o que nós recebemos deste lugar. Recebemos a palavra gloriosa, a palavra, como eu disse, a palavra poderosa todos os dias. Palavra de virtude, palavra que cura, palavra que liberta, palavra que transforma. Eu mesmo já tenho recebido muitas curas nesse lugar. Hoje de manhã eu testemunhava para o pastor que na arrecadação é um pouco cansativo. Mas quando eu cheguei aqui nesse lugar, a canseira saiu. Porque esse lugar tem uma virtude, uma unção de Deus. E se nós aproveitar o que tem aqui,
essa presença de Deus, essa presença do Espírito Santo, nós vamos ser transformados, com certeza. Mas nós temos que querer muito, porque esse lugar ele é de salvação, ele é de transformação. Mas se nós patifar, se nós não querer fazer as coisas certas, pode nos condenar ainda mais. Mas nós estamos aqui para fazer aquilo que Deus quer, não o que nós queremos. E muitas vezes nós olhamos para as coisas do mundo, olhamos para as coisas e começamos a olhar para coisas que Deus não está. Mas graças a Deus que nós temos alguém que cuida de nós, alguém que guia nós, alguém que cuida do nosso coração, alguém que nos instrui. Eu sempre digo, eu passei uma vida sem instrução, uma vida toda sem ter quem me guiasse pela palavra de Deus. Hoje eu valorizo isso, de ter alguém que me guia pela palavra, que não me deixa, se eu for cair, tem alguém que segura na minha mão, tem alguém que segura nas nossas mãos e não deixa nós cair. Isso é maravilhoso, porque no mundo inteiro, eu acredito assim que eu não conheço outro lugar que nem esse. Não ouvi falar ainda. Um lugar onde você é amado, você é cuidado, você é instruído, você é alinhado. Aqui existe regras, aqui existe disciplina, aqui existe coisas. Porque Deus, Ele é amor, mas é justiça também. Então nós temos que pensar nisso. Ele é a nossa força, Ele é tudo para nós, mas só que Ele é amor, Ele nos ama. Mas Ele não ama o pecado, Ele não ama. Ele ama o ser humano, Ele não ama o pecado. Então nós temos que entender que Ele nos ama. Mas o amor dEle tem regras, tem disciplina. E nesta manhã nós estamos aqui para agradecer, só gratidão a Ele. Às vezes as coisas podem não estar do jeito que nós queríamos que tivesse. Talvez não está do nosso querer, do nosso jeito, aquilo que nós queríamos fazer, aquilo que nós planejamos. Mas Jó 42:2 diz que os planos de Deus não podem ser mudados. Nós não podemos mudar o plano de Deus, o que diz a palavra dele. Ele deixou a sua palavra para nós obedecer. Mas nós não podemos mudar aquilo que Deus projetou para a nossa vida. Nós temos que só viver, caminhar nesse caminho. Caminhar sem parar, nunca parar, não olhar para os lados. Porque se nós olhar para os lados, nós vamos automaticamente olhar para trás. E nesta manhã vamos continuar nesse caminho, vamos caminhar, continuar caminhando sempre. Porque é o Senhor que cuida de nós. Amém? Vamos se colocar em pé, vamos ouvir o louvor nesta manhã. Em nome de Jesus. Bom dia, paz do Senhor. Primeiramente, feliz Dia dos Pais para todos que são pais aqui, para o nosso pastorzão aí, para o nosso pai que está no céu, que é o principal. Aqui a gente tem aprendido verdadeiramente o significado de paternidade e a gente precisa desse lugar seguro, que é nos braços do Pai. A gente precisa dessa paz que excede todo entendimento. Quando a gente entende a nossa paternidade, quando a gente tem um Pai que nos guia, que nos dá direção, que nos exorta, as coisas ficam mais fáceis. Como aquela criança que se joga aos braços do Pai, salta de uma altura aos braços do Pai e confia. A gente também consegue confiar e ter paz em todos os caminhos, ainda que as coisas nem sempre sejam fáceis. Amém? Então, feche teus olhos. Vamos entrar no momento de adoração, louvor.
Lembrando sempre que a gente vai ter cada um aquilo que quer receber. Então, queira mais dele nesse momento. Queira a presença dele, porque ela é real nesse lugar. Ela é abundante nesse lugar, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã. Nós te agradecemos por tudo que tens feito pela nossa vida, pela vida de cada um, Senhor. Quebranta nosso coração nessa manhã, constrange-nos, Senhor. Leva-nos, Senhor, a um arrependimento real e verdadeiro, Senhor. Limpa nosso coração, tem misericórdia, Senhor. Aproxima-nos, Senhor, de Ti. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o Teu altar. Quero ir contigo mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar.
daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Declara isso, amado. Em teus braços é o meu descanso. Somente em teus braços, Pai. Os braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recaio na tua graça. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guardas, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aplaude, Senhor. Glória a Deus. Amém. Pode sentar. É um prazer estar aqui nessa manhã. Esse lugar, com certeza, é o melhor lugar do mundo. Como diz, né? Até pode existir melhores, né? Mais caros, mas como esse não tem. Somos únicos, temos a nossa identidade. Sabe que o que difere um ser humano do outro é a identidade. Sabe, se nós sabemos quem nós somos, tá dando uma microfonia. Nós não andamos pela mente dos outros, nós andamos por aquilo que o Senhor nos dá dia a dia. E Ele tem nos dado isso nesse lugar todos os dias. Né? Mês passado, né, esse bebê que nasceu, né, em 2011, fez 15 anos, debutou. E ele tem uma identidade própria. Não tem. Você vai procurar, você pode achar um monte de defeito, e eu também concordo, porque o filho da gente, só a gente sabe, né? Os outros podem botar defeito, mas só a gente sabe realmente os defeitos que tem, né? E a gente sempre cobra mais do nosso filho do que do filho dos outros. É uma verdade ou não é? Se a gente está né? Os filhos dos outros, a gente tem, né? Hoje não sei se é tão comum, mas na minha época a gente ia para a casa dos outros, ficava lá, e aí, né? Se alguém aprontava, quem apanhava era o filho da casa, né? E lá em casa era a mesma coisa, né?
iam lá em casa, quem apanhava era o filho da casa, eu, meus irmãos. Mas então assim, por quê? Porque a gente, o pai, ele sabe aquilo quem são os seus filhos, né? E o jeito que ele quer direcionar. Então sabemos que esse filho que Deus nos deu, né? Ele tem, né, que é o Instituto Noah, né, que vem há 15 anos transformando vidas. Tem defeitos e a gente quer melhorar, e contamos com cada um, com cada crítica. Nós temos um canal aberto ali, onde todo mundo pode falar o que quiser, e a gente vai tentar melhorar, né? Nos dê a oportunidade, às vezes, de nos defender, falar alguma coisa, né? Porque nós estamos aqui, né, hoje com 50 marmanjos, que já teve 120, hoje estamos só com 50, né? E vem, né, de um mundo totalmente diferente, que não se enquadram nem na família, né? E às vezes as pessoas cobram de nós algo que a gente não, dentro das nossas forças, nós não estamos conseguindo, mas estamos aqui dispostos, né, a nossa missão é essa. Sabemos quem somos e aonde queremos chegar. E cada um faz parte dessa família, dessa engrenagem, né? Vamos chegar muito mais. Daqui uns 15 anos a gente conversa de novo, amém? Não, vamos conversar todos os meses, mas daqui a 15 anos nós vamos estar, né, num outro patamar, se Deus quiser, já vamos estar mais maduros. Sabe como é que é a vida de adolescente, né? Complicado, né? Então, estamos na adolescência, então aí estamos, né, às vezes nos rebeldeamos e tudo, mas faz parte. Queria deixar para vocês um versículo que está lá em Deuteronômio, capítulo 29. E é uma coisa que nós trabalhamos aqui no capítulo 29, verso 18. E para que não haja entre vós homem ou mulher, família ou tribo, cujo coração se desvie hoje do Senhor, o nosso Deus, para ir render culto aos deuses das outras nações. Não seja que haja entre vós uma raiz que brote amargura e aflição. E quando ele escute as palavras desse juramento, reflita no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que eu ande nos desejos do meu coração, embora acrescente embriaguez a sede. Amém? Reflita, né, esses Deuteronômio 29, 18 e 19, e falam, né, principalmente de uma raiz de amargura. Está falando de adoração a outros deuses, de um povo que saiu do Egito. Nós todos andávamos no Egito, mesmo muitas vezes nascendo dentro da igreja. Nossa mente, ela é condicionada, certo, a olhar para o lado, a ver o que o outro está, as coisas que o outro tem, que nós não temos, e aí nos desviamos, saímos do caminho, e aí Deus vem nos alinhar. Esse povo que saiu do Egito, ele levou 40 anos para ser alinhado. Nós estamos aqui, nosso projeto, a nossa missão é 12 meses, né, de uma entrega total, absoluta. Mas eu quero dizer nessa manhã, hoje nós estamos aqui comemorando, né, também o Dia dos Pais, a nossa visita, né, e queremos assim dizer para vocês, nosso encontro, né, é sempre no segundo domingo do mês. Mas no mês passado, né, de maio, nós tivemos o Dia das Mães. No mês de junho tivemos o Dia dos Namorados, e hoje temos o Dia dos Pais. E vocês têm a liberdade de nos dizer: olha, vamos, né, adiar. A gente está aqui para, né, servir vocês. Não, é Dia dos Pais, nós não queremos, temos outros. Então aí, vamos, né, conversar. Nós somos uma grande família que temos que dialogar. Sem diálogo, sem conversa, sem mesa, sem comunhão, não tem direção. Nós precisamos ser direcionados. A primeira coisa que nós temos que abrir a boca para expressar o que a gente sente. Sabe que eu estava ali e veio ao meu coração muito forte que
Nós estamos aqui, hoje é Dia dos Pais, porque muitos de nós tivemos problemas com os nossos pais. Então, nessa manhã, eu quero que nós reflitamos quais os problemas que nós tivemos com os nossos pais, e que nós tenhamos a condição, nós tenhamos a vontade, a decisão de perdoar os nossos pais. Sabe, nossos pais não são perfeitos, não foram perfeitos, alguns já não se encontram entre nós, mas nós temos uma palavra de honra o teu pai e a tua mãe, certo? Não desonra o teu pai e a tua mãe se eles foram bons, se eles te criaram, se eles te abandonaram, se eles te bateram. Sabe que esse dia eu estava ouvindo um padre falando e eu me lembrei da minha mãe. Esqueci o nome do padre. Ele disse que apanhou uma vez da mãe dele, né? E as outras todas foram tentativas de assassinato. É basicamente o que eu tenho com a minha mãe, né? Minha mãe foi assim, né? Faleceu ano passado e que eu tenho, assim, ela me bateu poucas vezes, as outras foi tudo tentativa de assassinato, né? Mas eu, né, amei, honrei ela até o último dia dela, né? E honrar não é eu concordar com as atitudes, não é eu me colocar em submissão, né? Mas é eu ser alguém melhor, sabe? A palavra honra é isso, eu ser alguém melhor, né? Sem tocar na vida dela, sem expor ela, né? A gente usa aqui algumas coisas que a gente, né, bem, para saber que todos nós temos problemas, certo? Por melhor que tenha sido, né, os nossos pais, às vezes nós não entendemos o coração deles. E quantas vezes nós não agradecemos, e quantas vezes tivemos um pai que nos deu alimento, nos deu roupa, nos deu abrigo, mas ele nos cobrava algumas coisas, e talvez de uma forma inadequada, talvez porque não entende, talvez porque nunca recebeu um abraço do pai, nunca recebeu um eu te amo, e aí nós nos rebelamos. Eu nunca fui amado, mas que atitude de amor é você entregar a tua vida, né? Vocês não sabem, né? Eu digo para vocês assim, como homem, né, o quanto um homem sofre calado, um homem que é homem, certo? Sofre calado, na angústia de não ter o suprimento para a sua família, de não ter dar um conforto, dar uma... Então, muitas vezes a gente não entende isso, certo? Às vezes o abandono é o medo que, né? Quantas vezes nós temos aí, né? Foi abandonado. É um medo de assumir um compromisso, de não ter, sabe? Porque não tem uma estrutura. Então, assim, nós temos nosso coração que tem que ser melhor. Nós não temos como mudar eles, mas nós temos a condição de mudar. Nós estamos aqui todos os dias aprendendo. Vocês que estão aqui, né, uma vez por mês, vocês têm condições, né? Nós temos o nosso canal ali, onde nós ensinamos todos os dias sobre mudança. O nosso Deus é um Deus de mudança. Ele nos chama para a mudança. Ele nos tira de um lugar, né, Egito, que significa mente dividido, ou um lugar estreito, e aonde Ele quer nos tirar, onde nós vivíamos sufocados por uma ideia. Hoje nós temos a liberdade em Cristo. Então, nessa manhã, eu sei que muitos aqui querem transformação, mas não querem passar pelo processo. A transformação começa por um processo. Ela começa por uma negação. Eu não faço mais aquilo que eu quero, mas aquilo que é necessário fazer. Aquilo que eu sei que tenho que fazer. Então eu vejo assim que, nessa manhã, falta de perdão. Talvez não, com certeza, nós não avançamos em muitas áreas porque está faltando perdão. Talvez não haja libertação, e com certeza não há libertação porque não há perdão. O que Deus, quando eu estava ali, o que Ele está falando, o que Ele falou comigo, né? Perdoa, deixa, né? Deixa as coisas que para trás ficaram. O apóstolo Paulo diz, né? Esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus.
Talvez estejamos passando dores, sofrimentos no corpo, no físico, no emocional, porque estamos ligados, estamos presos a um passado de dor que muitas vezes não aconteceu, criamos na nossa mente, por consequências, por atos. Então, hoje, com certeza, é uma manhã de honrar a Deus, o nosso Pai, e honrar os nossos pais, aonde estiverem. Então, quero fazer com vocês, cada um, com uma oração depois, né? Perdoa, me perdoa. Às vezes nós queremos ser perdoados e não perdoamos os nossos pais, não perdoamos aqueles que erram conosco, não perdoamos o nosso irmão, não perdoamos os nossos filhos. Não tem como ter uma vida de transformação se não houver perdão, porque o perdão é uma semente, e ela vai gerar uma raiz de amargura, e vai contaminar toda uma geração. Então esse é o momento de perdão. Começa a te humilhar, começa a pedir perdão, começa a orar, perdoa, me perdoa, Pai, mas o seu perdão só vem quando eu perdoo. Eu não sei qual é a dor, mas foi bem forte, foi bem nítido o que Deus falou. Há falta de perdão. Há uma âncora te segurando, correntes te amarrando. E não é feitiçaria, não é macumba, não é trabalho, não é olho gordo, não. É a falta de perdão. A falta de perdão tem te aprisionado. Então, estamos aqui nesse lugar. Esse lugar é um lugar de liberdade. Não de libertinagem, mas de liberdade. Onde todos os dias somos ensinados a transformar esse velho homem. Sabe que a palavra que Deus usa como Ele fala, né, de um novo homem, não é uma nova versão. No grego tem duas palavras para novo, né? E a gente, né, tem uma palavra que a gente usa sempre, né, que é o neo, né? Neo é uma palavra de algo, é um novo, né, de um velho. Ou seja, né, por exemplo, né, no ano que vem provavelmente teremos o Neo iPhone 18. Se já não lançaram, né? Então é uma versão, né? Agora a palavra que Deus usa para novo é algo que é feito a partir do nada, né? É o niu em grego é nada, né? Então nós somos criados a partir do nada. Então, quando nós entendemos, né? Então, se nós continuamos, as versões antigas vão trazer os problemas, as versões novas vão trazer problemas das versões antigas. Agora, aquilo que é criado do novo, é o que Deus quer para mim e para você, não somente nessa manhã, mas a partir de hoje, todos os dias. Um novo. Quantos querem essa transformação? Quantos querem esse novo? Então, nessa manhã, vamos colocar de pé. Ministra sobre perdão agora. Amado, perdão nunca é sobre o outro. Não é sobre o que o teu pai fez. Não é sobre o que teu irmão fez, teu marido, tua esposa.
Não é sobre isso, não é sobre a pessoa. É sobre você. Sempre falo quando alguém está com o coração apertado e está com, às vezes, raiva, né? Geralmente a gente sente raiva, mágoa. Quando você não perdoa alguém, é como se você tomasse um veneno e esperasse que a outra pessoa morresse. É assim que a gente é quando não perdoa, amargo. A gente não consegue fluir. A gente se afasta de Deus. Porque o amargo não é. Deus é doce, é bom. E aquilo que há de melhor, aquilo que há de puro e bom é Deus. Mas quando estamos retendo esse perdão, nós não conseguimos fluir em Deus. Nós não conseguimos verdadeiramente nos aproximar dEle. E esses dias eu falava isso para eu trabalho numa penitenciária, né? E uma das presas falou que estava lá porque ela foi tentar matar o assassino da filha dela. E aí você fica assim, será que é tão errado? Quem não teria essa vontade? Teu próprio filho, né? Acho que Deus já demonstrou pelo amor, pela entrega de Jesus por nós, que esse é o maior amor, de um pai por um filho. E Ele entregou para que nós tivéssemos vida. Só que ela não conseguiu perdoar. E por causa dessa falta de perdão, o inferno criou no coração dela uma armadilha. Vai lá, se vinga. Faz algo pior. E por isso hoje ela está aprisionada. E muitas vezes, muitos de nós estamos aprisionados pela falta de perdão. Seja no casamento, seja como filhos, seja como for. Então, nessa manhã, assim como o pastor determinou, assim como Deus tem colocado no nosso coração, libera perdão, lembrando que não é sobre o outro. Não é sobre o que o outro te fez, não é sobre o quão grave foi o que o outro te fez, é sobre você. É sobre liberar essa pessoa, porque nós não somos juízes de ninguém. O Senhor é que faz a justiça. Então, entrega nas mãos dEle. Senhor, faça o que Tu quiser com essa pessoa, Senhor, mas eu a libero, porque todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus. E se não perdoamos, assim fala a palavra, a gente também não é perdoado. E quando a gente não é perdoado, a gente é perturbado. Então, que não sejamos perturbados, que não sejamos perversos, maus, mas que sejamos bons, puros de coração. Então, libera nessa manhã, libera. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos, nós te clamamos, Pai. Tu és bom em todo o tempo, Tu és digno de toda glória, toda honra, todo louvor, Pai. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, nós queremos ser como Tu, Senhor, nós queremos reconhecer a nossa paternidade, se somos Teus filhos, Senhor, nós somos parecidos contigo, nós somos a Tua semelhança. E o Senhor não é Deus que não dá perdão, Senhor, o Senhor é perdoador dos nossos pecados. Então ensina-nos, Senhor, a perdoar nessa manhã. Limpa nosso coração, Senhor, purifica nosso coração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia dessa amargura, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a verdadeiramente nos aproximarmos de Ti. Oh, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. E nos perdoa, Pai. Nos perdoa por muitas vezes segurarmos esse sentimento, Senhor. Nos perdoa por muitas vezes nos mantermos nesse sentimento, Senhor, que não leva a nada. Oh, Senhor, ajuda-nos a dispensar isso dos nossos corações, das nossas mentes, Pai. Eu sei que Tu é fiel para fazer todas as coisas, então muda a nossa mente, muda nosso coração. Transforma-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, transforma nosso coração. Tira, Senhor, esse coração de pedra e coloca no lugar um coração de carne, Senhor.
um coração pronto para te obedecer, um coração pronto para te ouvir, para cumprir a tua vontade, para cumprir a tua palavra, Senhor. Porque tu és maravilhoso e tu queres, Senhor, que a gente tenha comunhão, que a gente seja a resposta, que a gente seja a luz, que a gente seja o abraço onde ele é necessário, que a gente seja aquele que converte o pecador, que converte aquele que fere, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Pai. Pai, em nome de Jesus, que seja uma manhã de perdão, Senhor Deus. Uma manhã, Senhor Deus, onde as raízes de amargura, Senhor Deus, são largadas, são abandonadas, Senhor Deus, no lago do esquecimento, Pai. Para que nós sejamos a nossa vida transformada e não contaminemos ninguém, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, nós falamos de uma geração, Pai, uma geração doente, Senhor Deus, uma geração ansiosa, Senhor Deus, uma geração, Senhor Deus, depressiva, Senhor Deus, uma geração, Pai, que sofre de várias fobias, Pai. Por isso, nessa manhã, Pai, nós te pedimos, derrama do teu perdão nesse lugar, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Pai, para que os nossos filhos, Senhor, não venham sofrer, Senhor Deus, por coisas que nós fazemos, Pai. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, Pai, derrama do teu poder, Pai. Haja perdão nas nossas vidas, Pai. Perdão, Senhor Deus, na vida daqueles, Pai, que nos magoaram, que nos machucaram, Senhor Deus. Pai, muitas vezes que nem sabem que nos magoaram, Pai, que não estão nem aí, Pai, mas que nós tenhamos no coração, porque o perdão não diz a respeito ao outro, diz respeito a mim, Senhor Deus. Nós que somos a imagem e semelhança de um Pai, Pai. Pai, em nome de Jesus, nos dá um dia dos pais abençoado na Tua presença, Pai. Um início de semana abençoado na Tua presença, Senhor Deus. Derrama do Teu sangue nesse lugar, Pai. Cobre todos os nossos pecados, Pai. E que nós possamos, Pai, andar em verdade contigo, Pai. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém.